Pronto. Então, vamos lá. A gordura boa. Lá tem na folha de planejamento falando sobre diversos tipos de gordura boa. Então, vou falar sobre o azeite, que é o mais utilizado. É 1 colher de sopa mínimo por refeição. E não é a do preparo. Ah, Samanta, eu coloquei 1 colher de sopa de manteiga ghee para preparar os ovos. Não, você vai colocar em cima do seu prato. Por quê? Porque aquela quantidade é referente à gordura boa que você coloca no prato, pronto, não no preparo da comida. Então, esse é o ponto mais importante, que todo mundo erra porque tem fobia da gordura. E tudo bem, eu também tive fobia da gordura, sofri muito no meu primeiro ciclo porque eu fiz sozinha e eu não quero que vocês sofram e eu tô aqui para isso. Então, não tenha essa fobia, tá? Os primeiros dias, eles são mais desafiadores por conta da fome. Porque aí são duas coisas. Primeira, pode ser que você realmente esteja com fome após aí 2 horas da sua última refeição, porque o seu corpo ele ainda não se adaptou com esse estilo de alimentação. E tudo bem, faça uma mini refeição, que seria o lanche que a gente fala, não tem problema. Mas é muito importante você anotar a quantidade de gordura que você coloca por refeição, por isso que é importante você preencher seu planner, porque se você, por exemplo, colocou lá no café da manhã que você fez 2 ovos e colocou 1 colher de sopa de manteiga ghee em cima dos ovos, e deu 2 horas depois você já estava com fome, o que que você vai fazer? No dia seguinte, você vai acrescentar um pouquinho mais de gordura boa. E aí você vê como você vai ficar. Outra coisa, Samantha, toda hora, deu 3 horas, eu já tô com fome. Veja se é fome ou vontade de comer. Porque tem algumas pessoas que têm o hábito de ficar beliscando o dia inteiro. Então, para ter ali, que é outra coisa importante que eu vou falar com vocês, o espaço entre uma refeição e outra, de 4 horas, 4 horas a 4 horas e meia, 5 horas, sem fome, é um desafio. Eu achei isso super, super estranho, porque eu vim da alimentação que eu tinha que comer a cada 3 horas. Então, assim, se esse for o caso, você para e você se pergunta, tá, é fome ou é vontade de comer? E aí, como que você vai saber? Você se pergunta, será que eu comeria agora um frango com batata doce? Se a resposta for não, você pode ter certeza que é vontade de comer. Que aí você quer uma frutinha, ah, não, vou comer uma banana, eu vou comer morango, uma fruta. Não, você não vai comer. Você vai fazer essa pergunta. Se você quiser, você come uma proteína e gordura boa, tá? Não precisa nem ter as hortaliças. Mas aconteceu isso, ainda mais na primeira semana, gente, faz bolinho rolê 30, deixa congelado e deu fome fora de hora, porque seu corpo ainda não se adaptou com esse estilo de alimentação, come ele, tá? Por quê? Porque aí pelo menos não vai ser algo docinho ou algo geladinho só porque você tá com fome. Só porque você tá com fome, entre aspas, né? Vontade de comer, tá? Então, isso que é muito importante. A gente precisa dar espaço aí, nesse tempo que eles falam, de 4 horas a 4 horas e meia sem fome, para o nosso corpo ele realmente fazer o que ele tem que fazer. A gente tem hormônios que eles não trabalham mais. Por quê? Porque a gente come toda hora. Então, o Poli30 ele vem para quebrar isso. E é muito gostoso quando o seu corpo começa a pegar no tranco e você atinge ali o nível do sangue de tigre, que você tem muita energia, muita disposição. Por quê? Porque seu corpo está trabalhando. Isso é muito gratificante, tá? Então, eram essas duas coisas que eu queria falar. Alguma dúvida sobre isso? Sobre quantidade de gordura boa, sobre pausa entre uma refeição e outra? Samanta, Oi, boa noite, gente. Eu tenho uma dúvida. diga. Eu até vi nas regras, né, a respeito de quem malha de manhã cedo. Você disse que Uhum. não pode deixar o pós-treino e que tem que tirar a gordura do pós-treino, não é isso? Isso. Tá, então vamos lá. Eu malho 6 horas da manhã, então eu malho em jejum, porque eu já sei o meu corpo, eu só consigo malhar em jejum, né? Eu não Tá. me sinto bem tomando café da manhã. No caso, Uhum. vou pular o café da manhã, eu vou fazer um pós-treino e não tomo café da manhã. Já passo para o almoço, é isso? Perfeito a sua dúvida, Márcia. Eu já ia entrar agora mesmo em pré e pós-treino, então é bom que eu já continuo. Seguinte, primeira coisa, eu vou só falar uma coisinha antes de eu responder sua pergunta. Pré-treino, eu ia falar justamente, pré-treino no primeiro horário do dia.
Gente, a proposta do Role 30 é você se alimentar no horário que é biologicamente correto. Então, eles falam para você sempre se alimentar máximo dentro de 1 hora ao acordar. Quando a pessoa ela treina de manhã, uma refeição completa pode ser o pré-treino dela sem problemas. Mas aí entra que nem a Márcia falou. Samantha, eu conheço o meu corpo e se eu como, eu não vou conseguir treinar. Não precisa forçar, tá? Não é recomendado o jejum, mas ele também não é proibido. Então, se você já tem esse hábito, pode treinar. Pode ser que lá no meio do Role 30 você sinta a necessidade de se alimentar, mas vai ser um processo natural, tá? Se quiser ir quebrando o jejum e colocar ali um pouquinho de óleo de coco no café, tranquilo. Se não quiser também, vai que vai. Em relação a pós-treino, é isso mesmo que a Márcia falou. O pós-treino ele é obrigatório, por quê? Gente, ficamos ali malhando. Nosso músculo, coitado, deu tudo dele. Pra você levantar peso, pra você correr, pra você fazer seu pilates, seja lá o que for. Ele tá gritando por nutrientes. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa de algo que vai nutrir ele de forma rápida. E aí, entra, Role 30, o quê? Uma proteína de fácil digestão e fácil absorção. Que ou é a clara do ovo, ou o frango, tá? Tem até o atum, mas eu não sou tão fã. Mas o frango em si e a clara do ovo são liberadas como pós-treino. Como foi liberado a ervilha, existem alguns pós-treinos permitidos no Role 30 que eu compartilhei com vocês naquele arquivo de dicas de produtos Role 30. Então, lá eu acho que é na última folha, tem 4 tipos, então assim, você tem opção de uma proteína de ervilha que é permitida, tá? Se não, você pode optar pelo frango, e sempre a parte mais sequinha do frango, e a clara do ovo. Samantha, posso hortaliças? Sim. Uma dica que eu sempre dou é você comer o quê? O bolinho, o Role 30. Por quê? Porque ele é muito fácil de fazer, e ele é fácil de armazenar, e ele é fácil de levar para cima e para baixo, tá? Então, vamos supor, a Márcia, ela acordou, treinou, fez o pós-treino dela. E agora? Ela tem 2 opções. Ela pode fazer esse pós-treino dela logo depois, tá saindo da academia comendo pós-treino. Chega em casa, toma banho e faz a primeira refeição dela. Você não precisa de 4 horas depois de um pós-treino para fazer sua refeição, tá? Então, Márcia, isso seria uma opção. Outra opção seria assim: poxa, eu fiz um pós-treino, por exemplo, do bolinho Role 30, que é frango com ou batata doce ou abóbora. Eu não tô com fome para fazer o café da manhã. E aí entra outra coisa importante do Role 30, que a gente não chama mais as refeições de café da manhã, almoço e janta. A gente chama de refeição 1, 2 e 3, justamente por isso. Poxa, me deu fome após o meu treino, lá pelas 11 horas, você vai fazer sua refeição 1. 4 horas depois, você faz sua refeição 3. 4 horas depois, você faz sua refeição 1, 2 e 3, perdão, contei errado. Gente, é por isso que a gente tira essas nomenclaturas, porque às vezes você vai comer o seu almoço, entre aspas, 3 horas da tarde, você vai falar, gente, que estranho, eu tô almoçando esse horário. Então, a gente tem que tirar café da manhã, almoço e janta nos 30 dias e colocar refeição 1, 2 e 3, tá? Então, a opção é, Márcia, sair da academia comendo o seu pós-treino, chegar em casa, tomar banho e fazer sua primeira refeição, tá? Se você estiver com fome, e aí você começa a contar a partir do horário que você fez às 4 horas e meia, ou você faz um pós-treino mais reforçado sem gordura boa, e aí, na hora que te der fome, você faz a sua próxima refeição e vai contando a partir de então. Deu para entender, Márcia? Deu sim. Agora eu entendi como é que funciona a coisa de verdade. Perfeito, então. Para quem treina no final do dia, você tem 2 opções. Muitas pessoas, às vezes, treinam lá por volta das 7 horas da noite. Quando isso acontecia comigo, para você aí não jantar muito tarde e ficar pesada, eu sempre fazia a minha última refeição, que aí eu não coloco como jantar, coloco como refeição 3, antes. Então, dava 6 horas da tarde, eu estava jantando, eu estava na minha refeição 3. Terminava o treino, que aí termina lá pelas 8, 8 e pouquinho, fazia meu pós, tomava meu banho chegando em casa e dormia, tá? Então, isso é uma opção. Mas o que acontece? Existe uma regra que vai dar certo para todo mundo? Não. Porque aí você tem a forma como o seu corpo vai digerir aquilo para você fazer seu treino. Então, assim, a gente precisa
conhecer o nosso corpo melhor. Então, eu prefiro muito mais que vocês vão perguntando para mim enquanto vai acontecendo, do que eu falar agora, faz assim. Tá, mas espera para ver como que vai ser para você. E aí vocês vão tirando a dúvida, Samantha, não deu para eu fazer meu pós-treino depois, o que eu posso fazer? E a gente vai tentando arrumar uma solução e tentando adaptar na sua realidade. O Coli30 é bom por causa disso. A gente vai adaptar individualmente para cada um. Não é só a minha forma que dá certo. Às vezes uma coisa é mais fácil para mim e não é para os outros. Então tem que ser uma coisa que a gente leva com calma, tá? Alguma dúvida? Samantha. Não? Tá, eu quero falar... Oi, diga. Referente à suplementação, creatina, glutamina, quem é ômega 3, quem consome pode continuar ou você sugere que suspenda? Se não tiver nenhum tipo de ingrediente proibido, né, na composição desses suplementos, não tem problema nenhum, você pode continuar tomando. Se você quiser me passar depois pelo WhatsApp, onde está escrito ingredientes, eu consigo ver para você. Quando a gente... cápsula também, tá? As pessoas falam, não, cápsula não tem ingredientes. Tem sim. E, às vezes, tem muita coisa misturada que não pode no Coli30. Então, qualquer dúvida que tiver sobre rótulo, sempre quando eu falo para vocês enviarem rótulo, na realidade é a parte dos ingredientes e tem que ter a cautela de saber se tem glúten ou não, tá? Então, tem que ver ali certinho. Então, Joyce, se você quiser me passar depois, não tem problema. O Coli30, ele mudou muito da época que ele foi lançado, lá em 2009 para cá. Então, antigamente não era recomendada a suplementação. Hoje, já não é tão restrito assim. Porém, não pode ter nada dos ingredientes proibidos, que a gente não pode nem usar essa palavra, mas que não é permitido durante os 30 dias na composição, tá? Tá ok, obrigada. De nada. Mais alguém? Tá, eu queria só falar sobre a lista de compras que eu compartilhei com vocês, na realidade, a lista de produtos. Duas coisas dessa lista. Primeiro, eu nunca fiz lista sobre produtos Coli30. Por quê? Porque a empresa aqui no Brasil não tem nenhuma que tenha o selo Coli30. E o que pode acontecer? Pode acontecer dessa empresa do nada colocar que tem glúten no rótulo. Então, tudo que eu passei lá para vocês precisam... Ah, legal, só notar para você que esse pode. Ver o rótulo. Porque às vezes colocou um açúcar ali nos ingredientes, porque eles não estão obrigados a nos avisar quando eles mudam alguma coisa. E isso aconteceu com uma mostarda, que há anos atrás tinha uma mostarda que era permitida, né, Rô? Tô vendo a Rô fazendo assim. Tinha uma mostarda que era permitida, e eu sempre falando, nossa, mostarda é tranquilo. Eu vou no supermercado um dia, pego, e eu acho que tinha até outra pessoa me mandada que também, não lembro exatamente como foi. Eu falei, gente, contém glúten. Não é possível que eu deixar passar isso, como assim? Então, assim, os ingredientes em si... Oi. Mas só para falar, essa mostarda aí, ela tem as duas versões. Você encontra com glúten e sem glúten. Eu descobri recentemente. Então, eu também... alguém me passou um rótulo que eu vi. Qual que é a moça? Qual que é a marca, Rô? Você lembra? Vou pegar lá para... Você tem aí? Tá. Então, enfim, aí eu falava, não, gente, essa mostarda aqui pode. Eu não lembro nem o rótulo, porque eu não compro mais. Passou um tempo, eu comecei a ver, gente, contém glúten. Eu dei bola fora, como assim? Eu li esse rótulo. E assim, os ingredientes que estavam lá, você via tudo bonitinho, nada tinha glúten. Era mostarda, era cúrcuma, era páprica, era isso, era aquilo. E lá embaixo estava escrito, não contém glúten. Aí tinha escrito do lado, isso também é outra coisa para vocês entenderem, pode conter traços de glúten. Esse, tudo bem no Coli30. Se está escrito não contém glúten, mas pode conter traços, você pode usar no Coli30. Só que aí eles mudaram alguma coisa da vigilância, que aí eles falaram que eles precisavam colocar que tinha glúten, porque provavelmente deu alguma alteração nos testes que eles fizeram. Então, é muito importante você sempre ler os ingredientes. Qual que é? Ah, não dá para ver, um pouquinho mais para cima. Ah, da Heinz. Essa daí mesmo. Então, ó, essa mostarda aí, vocês precisam ler o rótulo para ver se contém ou não glúten. Se não tiver, liberado, mas eu nem coloquei ela na lista.
tá? E existem outros produtos no supermercado também que vocês encontram, que é a Role 30. Então, tem o milho, a ervilha em lata, que ela é permitida, tá? Existem outros tipos de molho de tomate também que são permitidos. Cria o hábito de tudo você pegar e ler os ingredientes, tá? Segunda coisa, que foi liberada recentemente, algumas pastas da Tartine. Fiquei com dúvida em relação ao vinagre de maçã orgânico. Qual que é a sua dúvida sobre o vinagre de maçã orgânico? Exatamente, para eu te ajudar. Enquanto ela vai escrevendo, eu falando. Tartine. Antigamente, eu acho que a rua é até dessa época também, tartine não era liberado nada que remetia a um doce. Então, que tinha uma tâmara, que tinha... que lembrava, tem a tartilate, que era uma mistura de cacau 100% com óleo de coco e avelã, que até eu falo que é a Nutella saudável. Existe uma regra que esses alimentos não poderiam. Com a alteração dessa regra, esses alimentos eles foram permitidos com um porém. Não é para comer de forma exagerada para satisfazer o seu dragão do açúcar. Então, assim, sobremesa no Role 30 pode? Pode. Inclusive, eu vou compartilhar diversas receitas com vocês. Mas não é para você continuar alimentando ali o seu dragão do açúcar se você é uma pessoa que não consegue viver sem doce todo santo dia, tá? Então, muita moderação. Esteja muito ciente das suas escolhas se você for uma pessoa mais formiga, porque eu sou, e se deixar, eu como o negócio da tartina inteira em uma sentada de tão bom que é. Vamos ver em relação ao vinagre orgânico, pode ser consumido. Vinagre orgânico de maçã pode ser consumido, sim. Lembrando, mais uma vez, de ler o rótulo para não ter nada que não seja permitido no Role 30, tá? Mas ele é permitido, sim, o vinagre de maçã. Mais alguma dúvida? Não? Boa noite. Oi, Oi, a Thaís, tudo jóia? Consegui tudo entrar bem aqui. você? Joinha. Deixa eu te perguntar, não é exatamente sobre o Role 30, mas, por exemplo, na área emocional, teria alguma atividade, alguma coisa que às vezes você tipo, ai meu Deus do céu, o que que eu faço? Tal. Não sei se meditação, ó, faz isso, aquilo, alguma dica na área emocional que a gente consiga agregar? Então, eu ia falar agora algumas dicas sobre o nosso emocional para a gente trabalhando. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Eu vou, inclusive, passar atividade semanal para vocês irem fazendo algumas coisas. E o que eu ia falar hoje para vocês, para a gente fazer esse ciclo, porque eu vou fazer esse ciclo com vocês, para a gente fazer esse ciclo de forma diferenciada, é o quê? Tirar a nossa atenção da comida, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos focar mais na forma como a gente está se sentindo. Então, primeira semana é a semana mais desafiadora do programa, semana de mate e coma todas as coisas, que a gente quer matar todo mundo e comer tudo que a gente vê pela frente. Então, a gente vai aprender a trabalhar esse controle emocional. Vai ser um processo fácil? Óbvio que não, né? Porque algumas pessoas, elas nunca trabalharam isso, então vai ser um desafio em dobro. Mas, a partir do momento que a gente tira a nossa... Só da gente tirar a nossa atenção do que a gente não pode comer e começar a focar no que a gente está sentindo, você já vai ter um leve controle sobre coisas que você tinha vício de comer. Porque a partir do momento que você tem o controle das suas emoções, você controla tudo que você coloca na boca. Você não tem compulsão, você não tem vício. Porque muitas vezes você come algo só para satisfazer uma emoção. Você tem ali no seu cérebro já tem mapeado certinho um chocolate, de repente, que você come, que libera ali dopamina. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui. Que libera ali dopamina e que te dá aquele prazer momentâneo, mas que não resolve o problema, te dá o arrependimento após. Então, tirando o foco da comida, já vai ser um processo inicial que a gente vai fazer. E aí, o que vai acontecer? Tudo isso eu vou passar lá no grupo, tá? Então, quem não estiver anotando, pode ficar tranquilo. Nós vamos colocar a nossa atenção na nossa emoção no seguinte sentido. Eu estou com uma vontade tremenda de comer um chocolate. Tá, mas por que eu tô com essa vontade tremenda de comer esse chocolate? E você vai escrever.
Não tem como só falar pensando, porque quando a gente escreve, a gente acessa ali áreas do nosso cérebro que falando a gente não acessa. E você vai entender o que está por trás daquela vontade incontrolável, que você está querendo matar uma pessoa, que você está super estressada, culpando a TPM. Eu acho que esse nosso grupo é só de mulheres, então vai ser até mais fácil de falar sobre. Para comer aquele chocolate, para beber aquele vinho, para tomar aquela cerveja, comer aquela pizza. Então, você vai anotar e você vai tentar encontrar. Tá, então, beleza. Eu vou ter que trabalhar isso. E aí também é um processo individual. Não tem como eu falar assim, vai ser certeza uma receita de bolo que você, na hora que você estiver sentindo isso, vai ser por conta daquele seu chefe insuportável que tá pegando o seu pé. Não, cada um tem uma realidade. Então vai ser um processo mais individual. Então vai ser muito interessante o que a gente vai observar de todo mundo. Por isso que eu falei, eu quero que esse grupo seja um grupo muito unido, porque a gente não vai trabalhar só Role 30, a gente vai trabalhar esse nosso emocional e essa nossa transformação de vida, entendeu? Então, Thaís, essa vai ser a primeira atividade que eu vou dar. A gente vai se policiar na primeira semana, os primeiros 6 dias, tudo bem que os primeiros 10 dias são mais desafiadores, mas os primeiros 6 dias a gente vai ver, tá, o que me deu vontade incontrolável de comer? Que horas que foi? O que eu estava fazendo? O que eu estava? Entendeu? Então, você vai passar a anotar tudo isso. Ah, Samanta, maçante. Aí eu falo maçante ou libertador, porque você vai aprender a ter o controle. Então, dá para vai responder essas questões quando vem essas perguntas, né? Isso, porque aí você não vai ficar sempre se perguntando. Você vai começar a reparar um padrão emocional que você vai falar, poxa, é geralmente quando eu estou em casa com tempo ocioso que me dá vontade de comer alguma coisa. Poxa, é no trabalho, é depois do almoço, é quando o meu filho está tendo uma crise existencial e eu estou sendo afetada por aquilo. Então, assim, vai ser muito pessoal de cada um. Mas é a partir disso, aí depois na segunda semana nós teremos uma atividade de continuação dessa, mas a gente precisa primeiro entender o que pesa mais para cada um de vocês, tá? Beleza, muito grata. Peraí que eu acho que teve uma dúvida aqui no... Com relação a comer na rua, como que eu faço? Estou trabalhando híbrido e vou para o escritório 4 vezes no mês e preciso almoçar com o meu time. Das outras vezes eu levava a marmita. Ângela, é restaurante? Como que funciona? Onde que você come? Porque quando Isso geralmente ou é self-service, né? Ou é à la carte, aí depende. Tá. Independente da forma como é, tem como a gente comer fora. Primeiro, quando é buffet, é um pouquinho mais fácil, porque você tá vendo ali o que é grelhado e o que tá no molho, você tem a parte da salada. Às vezes o que pega em buffet é a gordura boa, porque você não sabe muito bem, dependendo do local, você não sabe a qualidade da gordura boa. Se, de repente, não tá no pote original do azeite, por exemplo. Então, eu sempre falo para as pessoas terem um saquinho de oleaginosas com elas, quando elas comem fora, porque se der ruim, pelo menos você tem essa opção de gordura boa, tá? Quando a gente vai para um buffet, eu sempre falo para a pessoa, concentra a sua atenção na ilha de salada. Por quê? Porque aquilo não vai ter tempero, aquilo não vai ter nenhum tipo de molho, não foi preparado com manteiga, e de repente você vai comer e vai ter que iniciar do dia 1 novamente. Então eu falo, concentra bem a sua atenção enche seu prato, deixa ele bem colorido. Folha, cenoura, beterraba, chuchu, seja lá o que tiver nessa ilha de salada, enche seu prato com ele. E a proteína, ou você confia no local, que se tiver uma carne assada ou com molho, você pergunte, eles vão falar com o que foi feito o preparo, ou você pega o grelhado. Então, pode ser o frango grelhado, pode ser um bife acebolado, seja lá o que for. Samanta, mas e tempero? Não tem como a gente saber. Samanta, e óleo de preparo? Óleo de preparo, ainda assim, é liberado os óleos normais, né? Porque eles falam senão você não ia conseguir comer fora de casa. É liberado apenas fora de casa. E em casa a gente não utiliza, tá? Então, Ângela, você tem essa opção quando é buffet. E quando é à la carte é um pouco mais, eu falo que é até mais fácil. Porque você já fala para a pessoa,
olha, eu não posso comer nada que tenha glúten, eu não posso comer nada que tenha laticínios, não é só lactose, então eu não posso com manteiga. Como que é feito o preparo desse prato? E eles não vão arriscar, porque se de repente você é uma pessoa realmente alérgica, eles podem receber um processo. Então você pede para fazer, você tem como fazer os meus legumes, por favor, no azeite em vez de na manteiga? E eles fazem, tá? Se não tiver, você pede uma salada e um grelhado, que aí não tem erro, tá bom? Deu para entender? Deu sim, Sam. Obrigada. E aí, lembrando que gordura boa em à la carte ou no por quilo, a gente tem o azeite extra virgem e nós temos também a azeitona, tá? Que qualquer um dos dois você encontra nesses locais. Recentemente tivemos aí uma alteração na regra, que na realidade eu fiquei muito chateada, que foi a liberação do glutamato monossódico. Então, isso acabou facilitando comer fora, porque esse glutamato monossódico, ele é um realçador de sabor, que geralmente tem em tudo. Então, assim, pelo menos é um pouquinho mais fácil ainda comer fora hoje em dia, por conta dessa alteração de regra também. Mais alguém? Não, nenhuma dúvida. Deixa eu ver se eu mandei mais alguma coisa aqui para vocês que eu queira. Eu compartilhei um arquivo com vocês que é sobre os 30 dias de dicas de café da manhã. São inspirações em cima de cafés da manhã que eu fiz. Então, assim, não é nada muito elaborado. São coisas que você pode ver que, eu acordava e eu fazia. É coisa básica, você não precisa ficar emperequitando muita coisa, porque eu sei que o café da manhã é um desafio maior para as pessoas por conta das hortaliças. Então, hortaliças, vocês vão adaptando aos poucos. Samantha, não consigo comer, tá me dando enjoo, comer qualquer tipo de hortaliça no café da manhã. Deixa ser um processo natural. Eu não sei nem falar como foi o meu processo mais. Eu só lembro que foi uma coisa muito natural. Meu paladar pedia por aquilo. Então, não precisa se forçar. Vamos no seu tempo. Porém, lembra que é um micronutriente importante para você sair mais saudável do que você entrou no Rolê 30. Assim como 3 refeições completas, mínimo por dia, é o indicado para você sair mais saudável do que você entrou no programa Rolê 30. Então, não tem essa, vou fazer uma refeição por dia. Vou fazer o jejum, vou fazer uma refeição por dia para emagrecer. Gente, vocês vão engordar o dobro. Uns 3 meses depois, eu tenho certeza absoluta, porque eu recebo relato disso direto. Você vai entrar numa compulsão aí, seu corpo não vai estar recebendo caloria mínima suficiente nem para sobreviver respirando, você vai entrar num processo de compulsão, tá? Deu para entender? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Não. Mais nenhuma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Todo mundo vai começar o ciclo dia 2? Sim. Eu, Oi. na verdade, comecei hoje, tá? Porque eu vou viajar no final de janeiro, né? Mas, assim, é aquilo que você já sabe, eu já tenho outras experiências, né? Então, até minha introdução eu acho que vai ser diferente. Mas vou acompanhar vocês, estou pegando carona aí, porque quando tem grupo fazendo, eu me motivo mais, né? Mas eu comecei a fazer hoje já e estou acompanhando vocês. Você já pode compartilhar, se você quiser, o seu checklist, tá, Rô? Porque o seu checklist sempre é uma inspiração para todo mundo. Tá? Fica à Então, vontade. eu não fotografei, eu estou tentando fazer mais assim, bem tranquilo, sabe? Sem muita preocupação, tá? Mas eu comi direitinho hoje, precisei. Direitinho que eu falo assim, né? Dentro do recesso, né? Já virou um hábito para você, porque você já está nisso há muito tempo, né? Então, mas só que daí eu comi só os permitidos, né? Então, nada que não era permitido. Mas já estou já iniciando.
Perfeito, então. Então, bora lá. Parabéns por iniciar antes do ano novo. Gente, mais alguém? Eu acho que alguém perguntou se eu vou compartilhar a receita do bolinho Role 30. Estarei mandando agora no grupo o e-book com as receitas. E amanhã eu estarei enviando para vocês um cardápio sugestivo. Gente, cardápio sugestivo é só para vocês terem ideias. Não é para você ficar preso em cardápio. Por quê? Porque você precisa ir de acordo com o seu paladar. Não tem como você comer uma coisa que eu gosto, de repente você não agradou o seu paladar. Então, por isso que ele é sugestivo. Nossa, tô ficando sem voz do pouco que tô falando. Certo? Oi. Tem uma outra dúvida aqui em relação à fruta. Ela é opcional. Eu não preciso, porque assim, eu tenho uma questão com fruta. Eu não como fruta mesmo de verdade. Eu nunca gostei desde criança. Não tem problema. Não tem problema. A fruta, ela é completamente opcional. E como a gente ainda, para quem gosta de fruta, tem aquela sugestão de quantidade, mas nós moramos em um país tropical, então pode consumir um pouquinho mais do que está ali na folha de planejamento. Lembrando que mini refeição, os lanchinhos, não é indicado fazer apenas a fruta. É interessante ter aí outra fonte de macro junto. Então, pode ser uma proteína ou uma gordura boa, que geralmente as pessoas tentam optar pela gordura boa, tá bom? Então, não deixa a sua mini refeição ser todo dia fruta. Vai explorando o seu paladar, come uma coisa diferente. Eu sempre falo, eu já falei aqui para vocês, primeira semana, faça com que as suas mini refeições sejam uma proteína. Por quê? Porque o seu corpo não vai estar habituado com isso. E aí a sua adaptação e a forma como você vai lidar com os processos do programa serão muito mais fáceis, tá? Mais alguma dúvida? Outra coisa também, da pausa das refeições. Então, 4 horas e meia mínimo, entre uma refeição e outra. Porém, isso não vale para quando for depois do pós-treino e depois da mini refeição. Então, vamos supor, você fez o seu almoço meio-dia. Deu 4 horas, poxa, está com fome, viu ali que é realmente fome, você faz uma mini refeição. Mini refeição, gente, é realmente o que fala, é uma mini refeição, não precisa ser a quantidade completa que está na folha de sugestão de refeições. Após a sua mini refeição, você não precisa esperar 4 horas até fazer sua próxima refeição principal, tá? Se der ali 1 hora, não tem problema. Deu para entender? Perfeito. Mesmo vale para o pós-treino, né? Mesmo válido para o pós-treino. Não precisa esperar 4 horas, nem depois do pós-treino e nem depois da mini refeição. Até a mini refeição precisa esperar 4 horas. Tá? O pré-treino não é obrigatório, né? Pré-treino nunca é obrigatório. Quando fazer o pré-treino? Vamos supor, eu dei o exemplo de fazer uma refeição completa antes de treinar. Vamos supor que você já conhece o seu sistema digestivo e você fazer uma refeição completa antes do treino vai prejudicar muito o seu treino. Você pode fazer uma mini refeição, que é sempre indicado, já teve alteração. Então, eu vou falar que é indicado, que funcionou para mim todos esses anos e eu não precisei alterar nada, que é a proteína e a gordura boa. Quando você está em processo de emagrecimento, não coloca carbo antes do seu pós-treino, antes do seu pré-treino, tá? Antes do treino, no caso. Não tem necessidade, nem fruta. Coloca ali proteína e gordura boa. Você vai perceber que seu corpo você vai malhar com muito mais facilidade, você vai render muito mais no treino e o seu emagrecimento, ele vem de uma forma saudável, tá? Samantha, eu não tenho energia para treino, então você tem que rever todo o seu dia de alimentação, porque não é o pré-treino que vai te dar energia para o treino, tá? Então, vamos supor, você vai treinar 6 horas da tarde, aí você faz uma mini refeição às 5. Aí a mini refeição pode ser qualquer tipo de proteína de fácil digestão, né? Não vai comer um cupim e vai querer treinar, que você tá pesado. Então, tenta também ficar com as proteínas mais leves. E fez seu treino,
sai da academia já comendo seu pós-treino, chega em casa, toma o seu banho e faça a sua refeição. Se você treina próximo do horário do almoço, mesma coisa. Se você aguenta, faz a sua refeição antes e depois só o pós-treino após. Se não, faz uma mini refeição, certo? De pré-treino, vai treinar, faz seu pós-treino e depois o seu almoço. Deu para entender? Sim. Só mais uma pergunta. A distância entre uma refeição e outra, né? É indicado que seja de 4, 5 horas, mas se passar um pouco disso, tudo bem? Por exemplo, se eu... Tudo bem, não tem problema. Porque, assim, normalmente eu como quando eu estou com fome, né? E eu consigo ficar mais tempo, sabe? Eu faço as 3 refeições, mas, às vezes, o intervalo de 5 horas não me dá fome, né? Quando eu estou fazendo o recesso. Nesse caso, não tem problema, só lembrando da importância de ser 3 refeições completas no dia mínimo. Obrigada. Tá? Ô, Sam, deixa eu te perguntar. Por exemplo, você falou sobre o café da manhã. Eu também eu treino cedinho e não me sinto bem tomando café, que parece que quando você vai fazer peso, alguma coisa, parece que fica subindo. Tá. Entendeu? Uhum. Então, eu me sinto confortável, eu sempre tomo água com limão em jejum, com colágeno, isso, cúrcuma e café com óleo de coco. Tá ok? Ou você acha que pelo menos um ovinho teria que colocar? Eu vi você falando sobre colocar gordura boa com uma proteína. Então, se você não aguenta, não tem como você colocar, porque você não vai render no treino, né? Se você quiser, porque na realidade você já quebra o seu jejum quando você coloca o óleo de coco, então você não vai treinar necessariamente em jejum. Isso, exato. Então, se você de repente fala assim, eu quero ver como o meu corpo vai reagir com um ovo, come e vê, mas não se força nada a ponto de ser insustentável. Entendi. Para emagrecimento seria legal colocar mais uma proteína ou tá ok não colocar isso aí com óleo e café? Então, é complexo falar, porque na realidade eu sou do tipo que eu falo, quanto mais você come, mais você emagrece, mas você precisa saber o que você está comendo, né? Mas vai depender muito da sua alimentação como um todo. Não vai ser só isso que vai proporcionar o seu emagrecimento, entendeu? Isolado, eu gosto muito das pessoas se alimentarem dentro de 1 hora ao acordar, porque eu sinto que o processo de emagrecimento delas é mais fácil. Só que eu já tive clientes que não emagreceram fazendo isso também. Então, é muito relativo, cada um tem um organismo. Então, por isso que eu falo, vai fazendo o teste. Não, belezinha. Muito grande. Tá? Mais alguém? Não? Bom, gente, eu encerrei a minha parte. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, podemos encerrar aqui. Qualquer dúvida, Márcia e Lu, que nunca fizeram o ciclo rolê, ou qualquer outra pessoa também, não só elas, podem me chamar no privado, tá? Para tirar todas as dúvidas, pode mandar lá no grupo também. E hoje e amanhã nós teremos mais algumas informações, e dia 2 iniciaremos o nosso reset. Vou passar a data para vocês do nosso próximo encontro. Deixa eu ver aqui. Para vocês já anotarem. Lembrando que eu tenho como gravar, não sabia desse detalhe. Então, quem não puder assistir, eu vou disponibilizar depois o vídeo fechado lá no YouTube, tá? Nosso próximo encontro será no dia... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será no dia 9... Não, no dia 10. Terça-feira, 10 de janeiro, às 20 horas, tá? Porque aí estaremos um dia antes dos dias mais difíceis, que é o dia 10 e o dia 11. Então, vai ser uma data perfeita para a gente se encontrar. Então, terça-feira, dia 10 do... Eu falei 10 do 11? Já estou em novembro de 2023. Dia 10 do 1,
nós estaremos juntas novamente aqui no nosso bate-papo, tá bom? Gente, então é isso. Muito obrigada pela presença de todas. Eu vou deixar esse vídeo gravado, vou compartilhar o link lá no grupo com vocês, quem quiser assistir de novo. Mas qualquer dúvida, estou aqui para isso, tá? Tirar todas as suas dúvidas e facilitar esse processo o quanto estiver dentro do meu alcance. Beleza? Beijos. Beijos, obrigada. Obrigada, Eliana. Boa noite. Boa noite.